Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da Logicast. Logicast, a logística sem frescura. A gente fala um pouco de logística de um modo diferente. Logística um pouco mais contraída, mais leve. E a gente está muito feliz desse projeto estar ganhando corpo aí. A gente está no terceiro episódio. E para quem não me conhece, eu sou o Rafael da página Mundo da Logística. E eu estou com o meu parceiro aqui, o Diego. A gente está levando esse projeto adiante. Então eu vou deixar o Diego se apresentar primeiro. Aí depois eu apresento o nosso convidado hoje, que ele é mega especial e um assunto super bacana aí, que todo mundo vai ter... pelo menos já teve curiosidade de saber como é a logística desse setor aí, né? Então, Diego, hoje o bate-papo vai ser legal, hein, cara? Vai ser duro a gente fazer isso aí no tempo que a gente tem determinado aqui, hein? É verdade. Olá a todos que estão aí nos ouvindo pelo Spotify, pelas mídias sociais. Meu nome é Diego. Sou antigo lá do Logísticos em Foco, para quem não me conhece, e parceiraço aí do Rafael Pigosi, do Mundo da Logística, hoje no terceiro episódio desse novo projeto da Logicast. E como o Rafael falou, a gente está trazendo aqui um convidado para lá de especial para contar um pouco da logística que muita gente já teve curiosidade de saber como que funciona. Então, Rafael, é contigo aí. Então, hoje vai ser legal, porque, além de ser um assunto bacana, o cara já tem mais de 28 anos na área. A gente está falando de transporte de valores, cara. Então todo mundo acho que já teve curiosidade de saber como que é o planejamento, né? Como que é o processo. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então o convidado, como eu já falei, ele tem 28 anos nesse segmento aí de transporte de valores. Hoje ele já realiza treinamento. Ele já é como diz aí, o pica da área, né, Diego? Então ele já realiza treinamento, ele é consultor, ele ajuda as empresas a melhorar o processo. Então o cara não tinha outro pra gente trazer, não. E agora ele está com um projeto também montando uma plataforma de curso online para segurança privada, onde ele vai focar mais nesse nicho aí de carro forte, que a gente sabe que a gente mora num país que demanda bastante segurança, né? Porque não é fácil viver aqui não. Mas vamos lá. Então eu tô falando aí do cara, o Diego, que é o nosso querido amigo Amédio Gomes. Amédio, cara, antes de tudo, obrigado de aceitar o convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, bem bacana. Se eu esqueci alguma informação, Amédio, pode falar aí que a hora é sua, cara. Obrigado. Caramba, eu que agradeço, né, Rafa? Obrigado, meu amigo Diego, você também, né, por estar proporcionando essa oportunidade, não só para nós três, mas para muita gente que vai ouvir, né, caminhando ou mesmo quando chegar em casa à noite, vai ter a oportunidade de ouvir esse bate-papo aqui e muitos outros ainda que estão por vir. E eu só tenho a agradecer. Como um amigo falou, né, meu nome é Amédio Gomes, estou na área de transporte de valores há mais de 28 anos, né, tem 28 anos aí, mas a gente acaba contando algumas outras datas aí, mas você pode ter certeza que a gente vai levar um papo legal, porque eu acabei entrando na área de transporte de valores em 1990, né? Então, a gente passou por todas as etapas lá do transporte de valores. Eu fui vigilante de carro forte, fui chefe de equipe, aí depois passei para a área administrativa e estou aí como auditor, né, nesse momento, e fazendo consultoria. Estou numa nova fase, né? Numa nova fase aí de consultoria mais amena, menos estressantes, vamos dizer assim, né, do que na época da rua, mas ainda estamos aí na atividade, estamos aí para agregar e ajudar muita gente. Se precisar ou tiver alguma curiosidade, é só me procurar, né, através agora dessa plataforma aí que vocês estão bacana, né, então nós estamos aí para agregar, né? Não vou me alongar muito, porque o tempo também não é grande aí dentro da plataforma, mas é isso, basicamente é isso. Não, mas tá certo. Depois a gente vai deixar nos comentários também do podcast o contato do Amédio. Quem tiver interesse aí no serviço do Amédio é só procurar lá que ele vai estar à disposição. E eu falei que é legal, né, Diego? Porque hoje gente que não tem dinheiro já é perigoso andar na rua, imagina o cara no carro forte, cara. Imagina, já pensou? Você lá com um monte de dinheiro lá, guardando, tomando conta e tipo, gente, como que eu vou viver numa situação dessa?
Então a Média ele vai falar pra gente como que foi a experiência dele começando lá como vigilante de segurança lá, vigilante de carro forte. É com você aí, a Média. Rapaz, a gente foi em 1990, né? Então a gente, eu acho que a gente até bateu um papo um tempo atrás, aí, um ano e pouco, que eu já conheço o Diego há muito mais tempo, né? Então a gente bateu um papo aí da trajetória, e eu lembro bem, né, dos anos de 1990, já havia violência, a violência já existia, né? Há muito tempo existe, e hoje só está mais, tem um contexto diferente de 1990, né? Então o armamento é diferente, a legislação mudou muito pouco, né? A legislação que regulamenta a questão da segurança privada para efeitos de transporte de valores é de 1983. A legislação é antiga, é a Lei 7.102, que regulamenta o transporte de valores, segurança privada, né? Então teve muita mudança. A lei não mudou tanto, mas houve muita evolução tecnológica, né? Se a gente for pular lá de 1990 para os dias de hoje, houve uma evolução tecnológica muito grande, né? A gente vem falando de planejamento desde o começo do dia, né? A gente planejou alguns momentos, né, e por alguns outros percalços aí durante o dia. Nós estamos em 3, cada um tem a dinâmica. O Rafa está em outro estado, né, Rafa? Você está no outro estado, então os horários não são... Tem algumas diferenças, então a gente se planejou para estar todo mundo num horário, não deu certo. Por que eu estou falando isso? Estou falando de planejamento, né? Tudo começa no planejamento. O rotorizador, né? Antigamente o rotorizador era no papel, a gente está falando uma comparativa dos dias de 1990 para os dias de hoje, né? Hoje tem sistemas integrados, né? Eu cheguei a fazer rota na mão, né? Você tinha lá na época, né? Eram 103 carros fortes. Eu lembro, chegou a ter 103 carros fortes dentro de uma base ali na Tijuca, da transportadora que eu estava. E não tinha um roteirizador. O roteirizador era um ser humano. Claro, rodava em algumas plataformas, mas bem simplesinhas, não as integradoras como as de hoje. Então, hoje tem muita diferença, né? A gente falando de planejamento para carga, por exemplo. Hoje, nos dias de hoje, a gente continua comparando nos dias de 1990, na época de 1990, quando eu entrei, o numerário era a carga que se transportava mais, o numerário físico, né? Hoje nós temos outros tipos de carga. Hoje a gente vai falar aí durante o bate-papo, nas curiosidades de algumas cargas. Eu trouxe algumas particularidades de cargas que estão no momento sendo transportadas, né? Mas na minha época era só numerário, né? Eu lembro até que no dia, todo mundo talvez até vocês riam quando eu vou falar agora. Teve um momento, aí você fala assim, já teve gente me perguntando isso, você nunca pensou em pegar o dinheiro pra você, né? Você nunca veio aquele... Aí vai vir, né, cara? Não, mas é isso que eu já ia perguntar, era a primeira, cara. Era a primeira que eu ia falar. Aquele capetinho no ombro seu assim, homem. Pega. Tem ninguém vendo. Pega o malote e corre. Nunca surgiu isso aí? Não, correr, não digo correr, não é um termo, né, cara? Mas, assim, a pergunta talvez seja mais aguçada, né? Você nunca pensou em pegar e botar no bolso, né? Não tem ninguém vendo, né? Mas, assim, cara, na realidade, cara, o ser humano, o nome já diz, é ser humano, né? Claro, tem suas fraquezas. Nesse tempo todo que eu vivenciei transporte de valores, eu vi muita infidelidade. A gente usa essa palavra, infidelidade, né? O funcionário foi infiel, né? Para não falar outra coisa, hein? Fala foi infiel. Teve um capetinha no ombro dele e ele não infiel, né? Mas assim, eu falando de um momento, né, lá por 1994, talvez 95, antes dos grandes assaltos iniciais com a entrada dos fuzis no Rio de Janeiro, né, através do R15. Eu lembro que eu fui numa tesouraria de um banco, eu não vou citar qual é, lá no centro da cidade, porque o numerário naquela época, havia mais dinheiro físico. Hoje, além dos digitais, os dinheiros, a cédula de 200, por exemplo, não existia cédula de 200. Imagina quantas notas nós tínhamos que transportar para levar 200, 400, 600, né, um exemplo. Então eu desci na tesouraria para fazer a coleta, né? Eu e minha equipe,
quando eu cheguei na tesouraria, passando pelas senhas, os procedimentos para chegar na tesouraria do grande banco, o Banco do Brasil. Era uma centralizadora do Banco do Brasil no centro da cidade, numerário, uma tesouraria. E nós fomos lá sacar para trazer para dentro da empresa para processar o dinheiro, que é logística também, processamento, é uma parte da logística do transporte de valores. E quando o rapaz abriu a porta, eu entrei, tinha uma pilha de dinheiro, assim, como vou dizer você, de 2 metros por 3 metros por 3 metros de altura, assim, de dinheiro. Caraca. Assim, enfileirado e arrumado, vamos dizer. Acho que era meu salário que estava separando. Eu olhei assim, aquele negócio, assim, eu era novo no segmento. Eu tinha entrado não tão tempo, né? Aí eu olhei aquele negócio e falei, nossa senhora, caramba, quanto dinheiro. Não que eu pensasse em pegar, mas que eu fiquei assustado com aquilo. Falei, nossa, eu vou pegar esse dinheiro todo, vou ter que. Eles vão emalotar, vão me dar, vou fazer os processos, assinar e vou levar lá para dentro do carro para levar para a empresa. Mas esse momento aí, você falando assim do susto, né? Eu tomei um susto, né, cara? Falei, caramba, nunca tinha visto, né? É a mesma coisa com uma pessoa que nunca viu tanto dinheiro, entra dentro de uma tesouraria, aquele mundo de gente contando numerário, né, processando, você olha assim, você dá vontade nem de sair do lugar, você fica quietinho, né? Pô, eu não vou nem andar no meio desse negócio aí para não dar problema, né? Assim, mas assim, foi um dos momentos assim que eu lembro agora, né, puxando na memória, que eu tomei um susto. Não um susto de assalto, de sinistro, mas um susto da pessoa que estava entrando no segmento e nunca tinha visto, né? Então, hoje não. Hoje você vê, é como se fosse um produto qualquer. Hoje não tem mais isso. Também com tanto tempo no segmento, você já fica com as particularidades que você vê, com os processos, com os procedimentos, né, seguidos, você já não tem mais, já não tem mais medo, né? Nem tem espanto em ver tanto dinheiro, né? Mas assim, a gente estava falando assim da época de 1994, né? E falando de particularidades, quando nós tínhamos lá um processo que havia necessidade de sacar num banco e trazer para dentro da empresa. Ainda há esse processo. Você saca na tesouraria do banco, né? Do Banco Central, do banco da tesouraria do grande banco, ou da própria irmã transportadora, e traz para dentro da empresa para processar, para preparar para no outro dia distribuir. Logística, né? E, rapaz, hoje ainda tem o numerário, ainda existe o numerário, né? Mas, assim, hoje tem outros tipos de carga. Por exemplo, eu vou falar uma carga aqui que vocês talvez até riam. No ano passado, né, a gente chama de carga segura, devido aos assaltos, ao sinistro, aumentou bastante um processo com as transportadoras. Agora não também transporta numerário, mas tem transportado outros tipos de carga. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês já pensaram em uma transportadora de valores, né, carro forte, transportar charuto? Charuto? Charuto Caramba, cubano. hein? Charuto Sério cubano. Não, é sério. Por exemplo, um representante, né, uma empresa, fez a exportação e distribuição dentro do Rio de Janeiro nos lugares tops, né? Shopping centers da Barra, da Tijuca, lugares onde tem bastante, gira bastante numerário, onde tem um pessoal do poder aquisitivo maior e fuma charuto. Então você tem toda uma particularidade quando você vai lá com o carro forte, vamos dizer assim, né? O blindado, no aeroporto trazer, né? Sacar de dentro do aeroporto, né? E trazer para dentro da transportadora, fazer lá a cubagem, né, dentro dos processos, porque a charuto precisa estar dentro do procedimento, além do procedimento, precisa, já pensou molhar o charuto? Um cubano, né? E quer dizer, 5 milhões num tamanho, estou citando 5 milhões, tá? Foi em torno disso. A nota fiscal. Mas é um produto que não toma grandes espaços. Você pensa em 5 milhões, já acha que é uma cubagem enorme, né? Não é? Então, é um produto diferenciado, inclusive, né? E aí você também tem Rolex, por exemplo, né? Você tem Rolex, que é muito caro, chips, né? Os próprios celulares, né? Da Apple. Então, você tem muita carga hoje circulando, diferente de 1994, né?
Não era que na época era só numerário. E quando a gente então escuta transporte de valores, não necessariamente a gente está falando somente de dinheiro. É tudo que envolve valores altos, né? Podemos dizer assim. Foi até bom, é legal tocar nesse assunto, porque eu particularmente, você já liga carro forte, é dinheiro, mas hoje tem charuto, Rolex. Uma vez eu tava em aula, o cara fez um trabalho, achei super legal, uma coisa super valiosa que pra mim, pode ir numa carroça, não tem problema nenhum. Animal de competição, cara. Tipo sêmen, essas coisas. É um valor absurdo, cara. Você tá de brincadeira que isso aí custa tudo isso. É verdade. Aí você pega uma caixinha pequenininha, tem ali 1 milhão, né? Em chip, Não, e é isso. em processadores, né? Então, você bota debaixo do braço 1 milhão, né? Literalmente, debaixo do braço 1 milhão. E o que aguça a curiosidade, a média, porque você tocou em duas situações, em 2 pontos muito interessantes, né? Que envolve a logística e envolve também o transporte. No caso da roteirização, você fazer isso manualmente, não tinha esses sistemas, né? E a questão do planejamento, como que era? Porque você tinha uma base, se eu não me engano, acho que foi mais de 100 carros que você falou, né? Como é que era montar um planejamento com esses carros, juntamente com os homens que tinham que estar em cada carro, nos horários certinhos da circulação? Olha, era coisa de doido, hein? Como é que ele fazia isso, cara? Você pegava igual os caminhoneiros, aquele guia 4 rodas, jogava no painel e ficava passando o dedo nas rodas, assim ou não? Não. Não, era diferente também, né? A gente acaba flutuando. Não. Era no base do conhecimento mesmo, né? Era no base do conhecimento, não tinha um roteirizador, né? Às vezes o cara fala assim, vou roteirizar aqui, né? Tem um processo lá, o CIP, qualquer um deles aí, né? Mas assim, aí você vê que às vezes o roteirizador, por exemplo, ele faz uma rota meio louca, né? Você olha assim, nossa, que rota louca é essa, né? Porque às vezes o próprio não estou falando mal do sistema, o sistema ajuda pra caramba. Já pensou estar escrevendo papel até hoje, sem carros? Claro que não tem tantos carros, né? Diminuiu. Inclusive, os processos, através do sistema, eles compactaram rotas, né? Então você está mais assertivo, você tem menos ociosidade, né? Mas assim, o que eu vejo hoje na roteirização, hoje, foi a pergunta do Diego, como é que fazia antigamente, né? Fazia na mão, literalmente. Tinha muita ociosidade, tinha muita perca não de numerário, mas perca de tempo, né? Então, com o avanço da tecnologia, para os roteirizadores, a gente teve um ganho muito grande, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o roteirizador embarque, ele faz lá o roteiro. Um exemplo, o roteiro de Madureira. Vou citar de Madureira, que quando eu era guarda de carro forte, trabalhei muito lá. Roteiro de Madureira é um bairro, ele abrange 2, 3, 4 bairros, né? Mas quando você tem um embarque, a gente chama de embarque rotineiro, né? Já sai na rota. Você sabe que terça e quinta você tem que ir no shopping coletar a Casa Bahia, né? Fazendo uma propaganda aqui da Casa Bahia. E depois elas pagam nós. Depois elas Deus pagam quiser. Vocês aí. Se Deus quiser. O que acontece? E aí tudo bem. O ruim vocês já devem ter visto isso aí, vocês são homens de logística, é quando um banco perde um eventual. Você passa lá no Bradesco para pegar X milhões, tá? De tal hora, na janela tal. Isso bagunçou a rota, o cara não estava previsto com aquilo ali. E nem saiu à noite de um dia para o outro roteirizado, né? Então, com isso, precisa criar a janela, né? Está no contrato dele, do banco, que solicitar um recolhimento, né, fora do dia dele normal. Então, isso bagunça demais, né? Mexe demais com o roteirizador. Mas assim, o que eu ia falar? Tem outras condições também, né, que hoje também tem, que são as viagens, né? A gente tinha viagem antigamente, menos, na época de 1994. Eram mais roteiros urbanos. Hoje a gente tem muita viagem, rota de viagem, devido inclusive às cargas que tem que trazer de um CD para um outro, né? De um CD de distribuição em São Paulo, que tem distribuição no Rio, ou pegar no Rio, na Casa da Moeda, você precisa levar até BH. Precisa ter um gerenciamento de risco, precisa ter toda uma área tecnológica, um acompanhamento, seguro,
4 homens armados, treinados, tem todo um processo nisso aí, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o transporte de valores, ele evoluiu demais, entendeu? Ele evoluiu demais. Uma vez até, dando uma aula, né? Agora, pode falar bobeira, né? Não bobeira de bobeira, mas Não, pode não, né? Deve falar. Isso aqui é para isso. O que acontece, Rafa? Uma vez um aluno, né, na sala de aula me perguntou, eu dando aula, não na empresa. Eu dando aula lá, um aluno falou, Médio, posso fazer uma pergunta? Pode. Você acabou de falar que o carro sai com a escolta, com valor que você não sabe precisar. Ele sai do Rio, vai a BH. No caminho, se der dor de barriga, como é que faz? Um caminhão cheio de ouro dentro, cheio de... Poxa, se der dor de barriga, o profissional lá, o vigilante, tem que ir no banheiro. Mas não tem banheiro dentro do carro, ué. Só tem cofre de dinheiro. Eu falei, mas o aluno, ele era meio, sabe, assim, meio de criança, né? Criança que fica perguntando, por que isso, por que aquilo? Mas era legal que a aula evolui, né? Então, a aula... Mas ele tinha umas perguntas assim, meio... Eu falava para ele, você precisa, dentro do plano de segurança, vai ter um local para você parar, e em emergências tem um plano de segurança. Esse é um tipo de emergência. Por isso que eu oriento aos chefes de equipe e aos guardas, numa viagem que eles sabem no dia anterior que vão viajar, que eles não comerem muito, né? Não comerem, não beberem tanto, né? Porque senão vai passar sufoco, né? Porque quando desce para ir ao banheiro, mesmo dentro de um plano de segurança, você está expondo, né? A vida, que é o bem maior, inclusive. A gente falou de cargas e joias, e charutos, e Rolex, mas o bem maior que está sendo transportado é a vida. É verdade. E, Amélia, assim, pegando o gancho nessa rota, assim, claro. E, cara, quando a gente faz rota, vamos supor, da logística, uma carga comum, você sempre vai pegar o caminho mais curto para economizar, tal, porque às vezes você vai pegar uma carga que não tem essa visibilidade como valor. E lá não pode ser assim, tipo, essa visão simplista, vamos dizer assim. Não, você vai pelo caminho mais curto, passa no meio da favela ali, vai ter 3 pontos de assalto ali, mas não tem problema. Vocês estão armados e vai na fé, cara. Vai na fé. Não pode ser assim, né, cara? Deus, vai com Deus aí. Não perde o cliente, não. Isso. Não pode ser assim, né, cara? Não. Existe essa pergunta também, já me fizeram essa pergunta. Médio, o chefe de equipe lá pode sair da rota? Tem um ponto 1, ponto 2, ponto 3, está roteirizado, né? Aquela bodega, aquela bagaça está roteirizada. Pode sair da rota? Aí a gente tem que falar com ele que a norma e o procedimento para sair da rota tem que ter um motivo e falar com a central operacional. Tem uma favela ali, você está perto de uma favela, que no Rio de Janeiro não tem pouca. E você vê que tem que ser evadido o local, você não coisa estranha. Eu posso sair do local para o outro lado aqui? Você não tem como perguntar, né? Você tem que sair do local e avisar. Até porque vão rastrear você e vão perguntar, né? Porque todos os carros são rastreados em tempo real. Até com câmeras dentro, alguns. Então, essa questão de não seguir o roteiro, ela é muito interessante porque tem uma outra coisa. Por exemplo, vou contar outra coisa aqui. Tem clientes, por exemplo, tem um cliente lá, o posto de gasolina do seu Antônio, lá em Campo Grande. Aqui no Rio de Janeiro é uma área grande, o Diego sabe, né, Diego? Campo Grande é um bairro grande aqui. E o seu Antônio português, ele tem 10 postos de gasolina. O seu Antônio vai lá no comercial da empresa e fala assim, eu quero sair da outra empresa, da sua concorrente, quero entregar os meus 10 postos de gasolina para você. O cara do comercial falou, opa, vou levantar, beleza, minha comissão vai lá em cima, 10 postos de gasolina. Aí o seu Antônio fala assim, tá bom, os 10 postos de gasolina é em Campo Grande, só que 2 você tem que ver direitinho, porque é dentro da favela esses 2 aqui. Um é dentro da favela X, o outro é dentro da favela Y. Nossa. Aí o cara fala assim, não, a gente pega tudo, o comercial fala que pega tudo, né? Aí então o comercial não muda muito, não. É tudo no lugar, a mesma coisa, né? É assim em qualquer lugar, né? Joga no colo da logística. Joga no colo da logística, isso. Aí o gerente de segurança vai lá e fala pra ele assim, você tá doido, rapaz? Como é que eu vou botar os homens armados lá no final de tarde? O carro cheio de dinheiro, já coletou o dia todo. Aí o seu Antônio que quer que colete o posto de gasolina dele no final da tarde dentro da favela? Você tá doido, rapaz? Não pode não. Aí fica aquela briga, você sabe disso também? Fica aquele, não é briga não, me expressei mal. Aquele entendimento, né? Aquele entendimento entre o comercial
a logística e o operacional. Isso deve acontecer por aí afora, mas aí no final o chefe de equipe e a guarnição tem que ir lá, né? O carro tem que ir lá coletar o seu Antônio, porque senão o seu Antônio não dá os 10 postos. Ele só dá se você pegar as duas podres, né? Os 2 postos podres. E seu Antônio tá de sacanagem também. Vai ter um posto no meio da favela, tanto lugar pra ter posto. Mas lá ele deve vender outras. Bom, Bom, é que nem mercado, Rafa. Você falou uma coisa agora aqui que eu lembrei. O mesmo exemplo é mercado. Aí tem uma rede de mercado assim, bom, os mercados não é top, mas tem 10 mercados, no exemplo. Tem rede de mercado aí que é quase, tem isso mesmo. Pô, você vai ver a rede de mercado do cara, a maioria dentro de favela. E você tem que ir lá coletar, não tem jeito, tem que entrar no... Aí o roteirizador tem que tentar falar pro comercial, falar assim, cara, nessa favela aqui, vamos coletar de manhã. A boca de fumo tá mais calma, né? Tá mais light. Não, a gente tem que coletar de 18 às 19. Pô, já escureceu, vai entrar dentro da favela. Nem os moradores entram nessa hora, o cara vai entrar com o carro forte. Então, tem essas partes do Rio de Janeiro, tem essas particularidades, né? Aí você fica aquele convívio do comercial com logística. Você falando aí entre comercial e logística, e quem se lasca é o pessoal que está lá na operação, né? O comercial foi lá, vendeu uma proposta excelente, não, a gente faz, acontece, o cara lá dentro tem que fazer um planejamento, montar uma roteirização para poder enviar os caras lá dentro da comunidade com o carro. Aí chega lá o rapaz, né? O abençoado, vai lá, vai buscar, né, o bendito do valor. Tu acha que o rapaz, ele vai na coragem ou dá um pouquinho de medo nessa hora? Essa pergunta, eu tenho muitos amigos nas transportadoras todas, né? Então eles sabem que eu estou falando aqui. Tem um pouco também de treinamento, né? Tem uma questão psicológica. Estou enrolando aqui para não, né? Para falar uma palavra mais, quando eu falar mais ameno. Claro que eles têm medo. Com certeza, o cara tá lá com a calibre 12 na mão, ou postado lá com a postura, mas ele tá doido para sair dali. Seja na favela, ou seja num ponto fora da favela. Ele não tá ali. Não, inclusive quando eu prego isso lá no treinamento, eu falo para ele que ele tem que ter medo. Ele só não pode deixar o medo dominar ele. O medo tem que ser controlado. O cara que fala assim, não, eu tô no carro forte, tô há 15 anos no carro forte, não tem medo de nada. Rio de Janeiro, para mim, bichinha, quintal da minha casa. É quintal, eu não tenho medo. Cuidado com esse cara. Ele tá muito, entendeu? Tem que ter cuidado com esse ser humano. Tem medo, sim. Eu mesmo tinha, pô. Eu tinha medo, ué. Porque não mudou muita coisa o ser humano. O ser humano, e o chefe de equipe, o guarda, ele tem medo de ficar ali. Ele quer fazer a coleta ou a entrega e sair dali. Ô, Médio, e outro ponto que você colocou assim, que eu achei legal, que assim, a gente sempre vê carro transporte de valor para banco, né? Entre banco e tal. Mas não é, você citou 2 postos de gasolina no supermercado, por exemplo, que pode solicitar também, né? Então não é só banco, né? É tudo que tem. Você falou, por exemplo, tem uma loja lá no shopping lá que vai transportar charuto. Ele pode chegar na empresa de valor e contratar o serviço? Ou ele precisa... Qual que é o procedimento, assim? Você tem que passar pela Polícia Federal, sei lá, por onde, para contratar? Queria aproveitar o momento aqui e agradecer ao nosso parceiro da RPZ Consultoria, que é uma galera que está com a gente aí, acompanhando, ajudando a gente nesse projeto. E quem quiser, quem tem interesse numa consultoria de logística, gestão de processos, principalmente na área de estoque, controle de custos, cara, essa é a melhor que tem. RPZ Consultoria, pode entrar em contato, vai estar na descrição aí desse podcast. Entre em contato lá que a galera vai com certeza te entregar o melhor serviço, tá? Então, RPZ Consultoria, muito obrigado pela parceria. Pessoal, quem tiver interesse pode entrar em contato que não vai se arrepender. Não, é o seguinte, por exemplo, a gente está falando agora desse tipo de carga, né? Desse tipo de transporte. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui que eu estava lendo um dia desse. A Brinks é a primeira transportadora do mundo. Ela é lá em Chicago, começou em Chicago.
Mas assim, a Brinks lá no Canadá, a Brinks do Canadá, a Brinks é mundial, é multinacional, no Canadá está transportando, eu vi uma reportagem, está transportando a vacina, né? Claro, é uma outra legislação, um outro país. Mas aqui, para transportar a vacina, a Anvisa tem que regulamentar a questão da climatização do caminhão. Existe caminhão climatizado, com certeza. Mas aí tem que fazer a norma e procedimento da empresa. Porque, veja bem, você vai carregar lá no pátio o caminhão. Veja bem, comercial que falava veja bem, né? Não, é tudo bem. Lá no pátio está o caminhão lá, o blindado. Aí você tem que sacar lá onde fica armazenado o produto e levar para o caminhão. Pô, como é que você vai fazer isso se não tiver regulamentado pela Anvisa? Porque tem que ter uma certificação, né? Toda vez que você tem uma certificação, a Anvisa, a própria que regulamenta o setor é a Polícia Federal, mas para você transportar uma certa carga, você tem que estar regulamentado. Aí eu estou dando o exemplo da Anvisa, né? Por exemplo, a Anvisa, a gente conhecida aí nossa, né? Teve uma velocidade da empresa que regulamenta o Canadá, que a Brinks já está transportando a vacina. Será que aqui a gente está transportando? Eu leio muito, não vi transportador ainda fazendo esse transporte. Eu já vi uma reportagem agora, essa semana, não vou nem falar o nome da transportadora, mas que ela tinha pego o serviço, né? E pegou todo o transporte aqui no Rio de Janeiro, para poder transportar as vacinas, até porque está tendo uma briga aí entre ministério, entre empresas privadas, porque elas estão também vender, comercializar a vacina, só que algumas ainda não podem ser comercializadas, outras já podem ser comercializadas, né? Então está uma briga muito grande. Então eu vi até que tem uma transportadora aqui no Rio que pegou toda a operação da vacina. E aí me vem até uma pergunta e uma curiosidade, porque você diz que lá em outros países, até mesmo a empresa de transporte de valores, eles fazem esse transporte da vacina. Aqui no Rio tem a questão da climatização, né? Alguns carros têm a climatização para poder fazer esse serviço, mas você não acha que talvez essas empresas aqui fazendo esse tipo de transporte não levantaria muita bandeira e também não elevaria muitos custos no final? Sim. Claro, essa empresa que você está citando aí não é uma empresa transportadora de valores, é uma empresa de carga, acredito eu, né? Não é uma transportadora de valores. Isso. Mas assim, existe um seguro, né? Existe um seguro para isso, né? Existe um seguro. Eu acredito que não está ainda no transporte de valores devido à questão da regulamentação. Da regulamentação. Justamente por isso. Porque vai ter que ter um baú climatizado, tem a norma de procedimento da empresa. Então tem uma certa burocracia que ainda não fez com que as transportadoras ainda entrassem nesse tipo de mercado de medicamento. Tá? Porque sinistro a gente não tem. Não teve sinistro com nenhum tipo inclusive, graças a Deus, no Rio de Janeiro, graças a Deus, faz tempo que não tem sinistro com esse tipo de carga. Então, não é pela perca, pelo sinistro, mas sim pela regulamentação do setor. Eu acho que é mais ou menos por isso. Não é só pelo valor também, não. A gente está chegando no final. Para finalizar e fechar com chave de ouro, qual foi o melhor momento ou a situação mais constrangedora que talvez você passou aí nos bastidores, na operação, nesses seus 28 anos de carreira? Caramba, teve tanta coisa, né? Eu lembro agora, falando rápido, eu estou na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, né? Então na Zona Sul tem muito velhinho, né? Você sabe disso, a população da Zona Sul, de Copacabana, é mais idosa. E vou falar rápido, uma situação que eu fiquei triste uma vez, foi que era pagamento do benefício dos velhinhos, né? E a gente sempre ia no mesmo roteiro. Naquela época era fixo o roteiro. E eu já conhecia até os velhinhos da agência, né? E naquele dia, cara, o caminhão quebrou, rapaz. O nosso carro, né? Nossa rota quebrou. E eu fiquei com pena, cara, dos velhinhos, porque você acabou pegando, você entrava na agência
Os velhinhos ficavam te olhando assim, com aquela cara assim de que, caramba, graças a Deus meu dinheiro chegou e tal. E às vezes conversava contigo, né? Você ia passando rapidamente por dentro do hall, né? Para acessar a agência, para distribuir o dinheiro na tesouraria da agência. E você falou por eu estar na Zona Sul, eu fiquei com pena dos velhos, rapaz, dos velhinhos, né? Porque eu falei, caramba, os velhinhos quebrou o caminhão. Mas aí tinha aquela questão da logística, aí veio o carro para substituir. Era para chegar, tipo, 8h30 para 9 horas, chegamos quase 11. Aquela coisa, quase meio-dia e pouco. Ô, Américo, agora fala pra mim, cara, numa situação dessa aí, você chega lá, o senhorzinho, a senhorinha, tudo esperando lá. Primeiro, cara, você deve ter deixado um monte de gente sem o remédio da pressão. Porque os caras estão lá e estão desesperados, cara. A pressão vai lá em cima. Porque já tem problema de pressão e porque você não apareceu com o dinheiro deles. Esse é um ponto. E o olhar de julgamento deles, hein? Onde que foi? Você imagina só? Esse rapaz tá com meu dinheiro e não chega, hein? Onde será que ele tá com meu dinheiro? Não ficou um climão assim? Você falou, só os caras vão me pegar pra garganta aqui. Fica, né, cara? Porque tu tá ali todo dia, né? Você sabe que o velhinho vai no banco quase toda hora, né? Então, não, isso conta o dia, né? Você, eu vou lá. Então o roteiro que você vai lá, o cara tá lá, né? Só tem mais 2 comprimidos na minha cartela aqui. É isso aí, a conta que eles fazem, é isso aí. Aí você vai num dia que é o dia principal, né? É o dia do colocar o banco colocar no caixa eletrônico pro velhinho pegar as orientações lá com o pessoal e sacar, né? Que tem muito velhinho que não consegue sacar. Agora não, que a tecnologia aumentou e tal. Mas assim, o cara te olhar, o velhinho te olhar, né? Caramba, mano, de amigo tu se torna inimigo, né? Cadê o meio-dia? Não, e meio-dia você chegando com o numerário, o velhinho não chega às 8 horas, na verdade, chega às 6 às vezes pra ficar na fila. Ele fica de 6 até meio-dia. Arruma a roupa antes, é igual a gente quando vai em festa, deixa a roupa tudo dobradinha um dia antes, lá dorme e fala. É um evento, né, velho? É que nem outro. Não estamos debochando do velhinho, que eu também sou velhinho, né? Já eu tô sacando meu benefício também. Mas assim. Tomara que o carro não quebre, né? Mas tem muita coisa de militar hoje em dia que não tem tanto dinheiro circulando, né? Não tem tanto dinheiro circulando. Mas eu lembrei de uma outra coisa, alguém tava falando coisa engraçada, né, cara? Eu lembrei de uma outra situação, né? Aí a gente xinga, né? Porque você no dia anterior, né? No dia anterior você foi lá e falou com um camarada, dá tempo pra falar? Dá, né? Rapidinho. Aí você fala assim pro rapaz da frota, esse ar-condicionado, ele tá meia bomba. Amanhã de manhã a gente vai sair cedo. Você conserta esse ar-condicionado aí. Aí o cara, não, deixa comigo. Aí você chega de manhã, no outro dia, você liga lá, a primeira coisa que você vai olhar é o ar-condicionado, né? Verãozão no Rio de Janeiro. Se não tem ar-condicionado, né? Pô, aço, só aço, só... Hoje tá melhor, mas já foi brabo, né? Ainda tá ruim, mas assim, tá ruim que eu falo em matéria que nem todo carro tem a mesma capacidade de assimilar lá o ar-condicionado. Mas, bom, aí você chega de manhã, o cara fala assim, não, já tá tudo certo, tá pronto o ar-condicionado, já troquei isso, troquei aquilo. Aí tudo não dá tempo de ficar, entrar no carro, pegar o armamento, entrar no carro, equipar e sair pra rota, né? Pra não chegar atrasado lá no velhinho, né? Aí o que acontece? Você chega no meio do caminho, o carro, o ar enguiça. Como é que pode um negócio desse? Você falou com o cara, porque o danado, ele não tá na ponta de lança. Tô falando o pessoal de ponta de lança, o entregador, aí no caso, a equipe de carro forte. Aí você liga pra base e fala assim, eu não vou mais seguir esse roteiro com esse carro não, porque não dá. Como é que eu vou seguir sem ar-condicionado? Hoje tá fazendo 50, 48 lá fora, aqui dentro deve estar 60 graus aqui dentro. Aí o operacional fala assim, não, cara, você tem que seguir porque o cliente tal, a gente entregou atrasado ontem e hoje não pode entregar atrasado. Inclusive o gerente já ligou perguntando se o carro já chegou. Então, aí você faz o primeiro cliente, faz o segundo, debaixo daquele calor danado, aí você liga de novo, já tá mandando o mecânico ou um outro carro para trocar? Não, vai tocando a rota. O operacional fala assim, né? Vai tocando a rota. Vai dando meio-dia o danado do carro para substituir e não chega, né? Aí você quer matar literalmente, né? Tá armado, dá vontade de voltar e fazer bobeira, né? Mas, assim, são particularidades da atividade, né? Quem trabalha na rua, né? Com entrega,
sabe, né? O ruim disso lá, aí eu vou falar uma outra curiosidade, vocês já devem ter percebido, que na rua, com carro com a carga, vamos dizer, normal, você abaixa lá o vidro, aperta lá, tá sem ar condicionado, você aperta, o vidro baixa. O carro Ford, o vidro não baixa, é blindado. Você não bota o rosto para fora, a mão para fora, você não bota. Não dá para baixar o vidro. Então você fica ali meio enclausurado dentro daquele micro-ondas, né, que a gente chamava de micro-ondas, esperando o momento de alguém levar um carro forte lá para trocar, né? Para substituir e doido para chegar à noite para enganar o mecânico que não fez um bom trabalho no ar-condicionado. Isso gera não só insatisfação e a questão de saúde da equipe, mas gera outras coisas, um custo, né? Porque fica dando jeitinho, não faz a manutenção preventiva correta, né? Faz só corretiva. Isso tem impacto no custo, né? Tem impacto. Além de eu contar uma coisa engraçada, estou falando outra séria, né? Não, e acaba que a gente, não somente nesse transporte específico, mas no transporte em comum mesmo, tu vê que isso sempre acontece, vai empurrando, por quê? Se você volta com o carro, né, no meio de uma operação para a base, olha o tempo que você perde, até você enviar um outro carro, o pessoal parado ali esperando uma reposição, você está me entendendo? Então, não sei se isso chega a ser um procedimento, acredito que não, mas você vê muito isso acontecendo, né? Um carro enguiçou no meio da rua, um caminhão parou, não sei o que, pede um outro, olha o tempo que demora, né? Então, se a gente botar na ponta do lápis e calcular homem-hora, calcular aí os custos envolvidos, é mais fácil você ir empurrando, né, o dia, que vai logo acabar, e no final escutar um monte no ouvido do que você parar uma operação dessa aí, né, e gerar aí não sei quantos milhões aí de prejuízo. Sim, sem falar que fica um numerário lá no meio da rua, né? Você tá lá com 15, 14, 12 milhões, 3 milhões, dependendo da carga e do valor securitário, você tá lá exposto, tanto a carga como as vidas, né? Vou dar um outro exemplo, por exemplo, que já é um pouco diferente, que também fica... Teve aquele sequestro, tem uns 2 anos isso, talvez, lá na ponte de Niterói, lembra? Pararam a ponte. Aí o operacional, eu estava na auditoria no outro setor, aí eu estava vendo os operacionais falar: o que faz com o carro que já subiu a ponte? Como é que volta com aquele montão de milhão? Volta, fica esperando, porque quem está lá em cima da ponte não sabe o que tinha se passando, era um sequestro. Não sei se o Diego lembra disso, na ponte de Niterói. Então, tem situações que tem que voltar. Vai ficar lá, tem que manobrar e voltar, né? Porque não tem como atravessar a ponte de Niterói. O cliente vai ter que aguardar, ele está vendo o que está se passando. Mas já tem outras situações que o cliente impacta no cliente lá, porque você não fez uma boa manutenção e gerou tudo que você falou, o custo homem-hora, e é um custo alto, né? Então, se não faz uma boa manutenção, acaba acarretando isso. Não só a vida da pessoa que está lá exposta, da equipe, mas toda a operação fica comprometida, né? O último item do roteiro já não é mais 18, né? Já não é mais 18. Já era. Aí ô, Américo, diga. Então, cara, a gente tá chegando. Que bom. Nós já, como o Diego falou, a gente tava chegando ao fim, mas vai tendo papo, cara. Assim, se a gente for pegar todas as histórias suas, vai ter umas 5 horas de podcast. Vai ser tipo Senhor dos Anéis do podcast do Américo, sabe? Vai ter 5 temporadas seu aqui. 5 eu não sei, mas... Velho, né, cara? Mas vai ter vários episódios. Velho, né? Vai ter vários episódios, porque é muita história, cara. É que a gente tava falando, você sempre consegue entregar, falar um pouco que a galera tem curiosidade, né? Assim, consegue aprender mais. E a gente queria te agradecer, assim, tirar esse tempinho aí de vir bater esse papo com a gente. Cara, eu tenho certeza que a galera vai curtir demais, porque foi um bate-papo, assim... Tomara. Mega produtivo, trouxe história, trouxe conteúdo e a gente queria te agradecer, cara. Eu que agradeço aí por deixar eu convidar e deixar, né, participar desse projeto de vocês, um projeto muito legal, né? Eu tenho escutei o rapaz lá do offshore, né? Ele ensinou a gente, né? Offshore, onshore, né? Que você falou, né? Eu aprendi, agora eu só falo isso aí. Fala aqui em casa e fica boiando. Então, você traz pessoas do segmento que tem uma expertise, né? Você vai aprendendo, né? A gente não sabe tudo. Então, eu vim aqui agradecendo novamente
eu tô aprendendo, né? E eu gostei da proposta, é leveza. A gente podia falar, não, mas a gente vai falar de termos técnicos. Espera aí que eu vou vestir a roupa de auditor. Então, vou falar de técnico, procedimento e processos e técnicos. Não, mas a proposta foi bem leve e eu acho legal essa proposta de vocês, uma leveza, né, de bater papo, né? E como o Rafael falou, lá na descrição do podcast, a gente vai deixar os seus contatos, porque hoje você abriu um leque para todos. A gente achava que o transporte de valores era somente coisa relacionada a dinheiro. E hoje, quando você fala que o transporte de valores tem vários outros tipos de cargas e um nicho maior dentro desse segmento, ou seja, você dá a possibilidade de uma empresa, de um empresário que talvez esteja escutando esse podcast, talvez de contratar uma empresa, entendeu? Porque talvez para ele somente um transporte de carga normal que fazia aquela viagem, aquele transporte. E hoje ele já sabendo que também esse tipo de transporte pode fazer esse serviço, olha o leque que você abriu. Então é muito interessante, a gente vai deixar aqui também no podcast os seus contatos, até para que você possa dar treinamentos, consultoria e explicar mais do seu trabalho lá nas suas redes sociais. Então também, como Rafael, te agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite, né? Você já é parceiro nosso aí já tem um tempo e assim, a amizade e a parceria vai continuar aí por muitos e muito tempo. É bacana. Aí finalizando, agradeço novamente, né? E quando o Rafael estiver no Rio de Janeiro, me procura aqui pra gente sentar aí e vir aqui na Zona Sul, quem sabe na praia, ou até no escritório mesmo, mas a gente bater papo aí. Com certeza. Curte o Rio de Janeiro aí. Curte essas histórias aí que, cara, 40 minutos, uma hora é pouco demais. Pessoal, a gente vai falando de outras coisas. É isso aí. Pessoal, então, como a gente falou aí, vai ficar os contatos do Amédio aí. Agora abriu o leque aí, o pessoal tá sabendo que não é só dinheiro que leva. Então, se você quiser levar alguma coisa de valor aí de sua casa, da sua empresa, carro, sogra, se você achar que ela tem muito valor, chama um carro forte aí para levar ela. Pode que leva também, tá? Pessoal, grande abraço então. Ficamos por aqui nesse terceiro episódio. Esperamos vocês nos próximos. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu, obrigado.